Lucas capítulo 18, versículo 1 ao 8, diz assim no primeiro: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disso disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E oremos. Pai amado, abençoe a Tua palavra, ajude-nos esta manhã a aprendermos, que o Senhor possa nos instruir, que o Seu Espírito possa nos guiar e que possamos sair daqui edificados pela Tua palavra. Abençoe cada um de nós, nos pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos sentar e estamos vendo hoje um novo tema. Nós terminamos tema sobre o chamado na semana passada e hoje nós vamos começar um tema de oração. Não vamos cobrir, nem vamos dizer tudo que tem que ser dito e falado sobre oração, claro, mas é pertinente à questão do chamado, que é pertinente à questão do obreiro de Deus. Então aqui nós temos uma parábola que nós lemos, a parábola conhecida, né, do injusto juiz, e Jesus contou essa parábola com qual finalidade? O que ele tinha em mente, o que ele queria ensinar, passar para os ouvintes na época, mas também para nós hoje que estamos lendo essa mesma história aqui. Bom, a resposta está no versículo 1, onde fala assim, que Jesus, e contou-lhes também uma parábola sobre o quê? O dever. Veja que interessante, marque bem essa palavra. Sobre o dever de quê? De orar. Orar quando? Sempre. Então Jesus aqui quer ensinar uma verdade sobre o dever de orar sempre. Veja bem, ele não está aqui falando da importância de orar, apesar de ser muito importante a gente orar. Ele não está aqui falando sobre a necessidade da oração, apesar de ser grande a necessidade de nós estarmos em oração. Ele não está aqui falando sobre as vantagens da oração, apesar de ter muitas vantagens em ter uma vida de oração. Ele está falando aqui do dever. O orar sempre, veja bem, o orar sempre, não orar nunca, não orar às vezes, não orar de vez em quando, mas o orar sempre é um dever. Aí, eu pergunto, o que quer dizer essa palavra dever? No dicionário, a palavra dever está traduzida, definida da seguinte forma: ter é de pagar. Ter, uma obrigação, ter de pagar. Ter dívidas ou obrigações. Obrigação. Estar em agradecimento. 3. Estar obrigado a se devotar, consagrar-se. 4. Obrigação de natureza moral ou prática. Veja bem, Jesus aqui está querendo ensinar, ele contou toda essa parábola para mostrar o dever, uma obrigação. Dever, um débito, uma dívida. A palavra dever e a palavra dívida têm a mesma raiz. Nós temos um dever, nós temos uma dívida para com Deus. Aqui uma das definições de dever é ter uma dívida ou obrigação, estar em agradecimento. Então, porque Deus é Deus, e Deus nos salvou, e Deus dá tudo que nós temos, e proporciona tantas coisas para a gente, nós temos o dever, a obrigação, a dívida de estar o quê? Orando sempre. Então a gente podia falar dessa parábola do fato que a viúva conseguiu o que ela queria. Podemos falar dessa parábola que de insistir e continuar sempre oração, nós podemos conseguir aquilo que Deus tem para nós. Nós podemos falar muitas coisas sobre essa parábola, mas o que Jesus tinha em mente, o ensino principal, a coisa primordial, a coisa mais importante que ele queria falar com essa parábola, era sobre o dever, sobre a dívida, a obrigação que nós temos de estar orando e orando sempre.
E claro, orando ao Pai, etc. e tal. Mas o foco aqui é de estar sempre orando. E no versículo 30, no versículo 8, nós temos um versículo um tanto triste. Ele fala assim no versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça, ponto. Aí termina assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esse porventura está falando por acaso, será que haverá? Então ele fala, o homem tem a obrigação de orar, Deus responde a oração, Deus, ele fala no versículo 7 aqui, que ele depressa responderá, ainda que tardio para com eles. Então aqui está dizendo que Deus, ele ouve oração, Deus responde a oração, Deus se mostra fiel, mas mesmo assim, quando vier o Filho do Homem, e quando é que vai vir o Filho do Homem? Você está falando aqui sobre a segunda vinda de Cristo, sobre quando ele vier, achará fé na terra. Fé vai ser uma coisa tão rara que, porventura, achará fé na terra. Apesar de tudo isso, apesar da promessa de depressa lhes fará justiça, a fé será uma comodidade rara nos tempos da volta de Cristo. E nós estamos vivendo nesses tempos. Estamos vivendo nos tempos antes da volta de Cristo. Mas a fé não pode ser algo raro na vida de um obreiro de Deus. Veja bem, a fé, ela é algo raro lá fora. A gente vê isso. Jesus preveu isso. Ele falou, porventura achará fé na terra. Então ele está dizendo, não vai ter muita fé na terra. Então pode ser verdade no mundo, pode ser verdade na terra, mas não pode ser verdade na vida de um obreiro. A fé não é algo raro, não deve ser algo raro na vida de um obreiro. E oração também não pode ser algo raro na vida do servo. Você note como há uma ligação entre oração e fé. Se a gente crê, tem fé que Deus ouve e responde nossas orações, então me diga uma coisa, por que não oramos sempre? Porque quando não se ora sempre, é porque há uma falha, há um problema na fé. Inclusive, se você olhar comigo para o livro de Hebreus, e você olhar comigo no livro de Hebreus, lá no versículo 11, o versículo 6 fala assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardador dos que o buscam. Como é que nós podemos, uma das formas que nós podemos buscar a Deus? Em oração. Aqui a viúva, ela estava buscando o juiz, importunando o juiz. Aqui a Bíblia fala que ela ia ter com ele. Esse ia ter é buscar ele, ir atrás dele, ficava em cima dele. Então há uma ligação entre fé, agradar a Deus e oração. E nós temos que levar isso em consideração. Então hoje eu quero passar alguns instantes vendo essa questão de oração na vida de alguns dos chamados de Deus. E vamos começar primeiro aqui rapidinho com Abraão. Então eu gostaria que vocês abrissem comigo para Gênesis, capítulo 18, Gênesis 18. Nós vamos ver aqui a oração, um exemplo de oração na vida de Abraão. Tá? Lá em Gênesis capítulo 18. E eu vou ler o versículo 23 e um pouquinho mais. Então, Gênesis 18, 23 diz assim: e chegando-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo como ímpio, que o justo seja como ímpio longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. Então aqui nós temos um exemplo onde Abraão, ele está aqui falando com Deus. Literalmente Deus apareceu para ele. Apareceram aqui, pelo que entendemos, 3 homens. Tá? A gente lê aqui no versículo 1, nós não lemos o versículo 1, mas diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Então, aqui estava lá Abraão, estava lá no bosque, né, no bosque de carvalho,
Ele é de Mamre, ele estava tranquilo na dele, sentado na porta, na sombra, no calor do dia, né? Era mais ou menos meio-dia, estava lá sentado, descansando, numa nice, relaxando, tranquilex, e apareceu o Senhor, e apareceu, se você ler o texto todo, você vai ver que apareceu com ele Deus mais 2 outras pessoas, eram 3, a gente sabe disso que eram 3, e onde nós lemos aqui no versículo 23, eles já haviam se encontrado, já tinham tido uma conversa sobre o fato que Sara iria estar esperando criança grávida, né? Um ano seguinte, aquela coisa toda, e Deus despachou os outros 2, que eram 2 anjos, tá? E despachou os outros 2 em direção de Sodoma. E aí então está Deus e Abraão conversando, e os 2 estão então falando sobre o que Deus vai fazer. Deus mostra aqui para eles o que ele vai fazer, e ele fala justamente isso aqui. Ele fala: olha, eu vou destruir Sodoma, o pecado de Sodoma tem chegado a mim, e eu vou lá ver se é verdade. Se realmente for tão ruim como estão dizendo, eu vou pôr o fim em Sodoma. E Abraão sabia que Ló estava aonde? Em Sodoma. Então foi o que ele fez. Através da oração foi que Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló. Intercedeu, ele orou a Deus. Agora, na situação, Deus estava em pé do lado, fisicamente, em pé ao lado de Abraão. E estavam olhando para Sodoma. Então, houve essa conversa. Mas orar quer dizer falar. Um orador é alguém que fala. Então, Abraão está falando, está orando, está intercedendo por seu sobrinho Ló. E Deus veio, ele disse para Abraão que ia fazer isso, e Abraão queria salvar Ló, queria salvar a sua vida. Então ele intercedeu, orou, e Deus falou: olha, tudo bem, Abraão, se tiver 50 pessoas justas em Sodoma, eu vou poupar a cidade toda por amor àqueles. Só que Abraão não tinha lá muita esperança que tinha tanta gente assim injusta em Sodoma. Então ele foi barganhando com Deus, ele foi dizendo: então por que você não faz 40, por que você não faz 30, por que você não faz... Enfim, ele foi barganhando, até que chegou a 10. E ele parou. Deus falou: ok, se tiver 10 pessoas justas em Sodoma, eu vou poupar toda a cidade. Nós sabemos pela história que pelo jeito não tinham 10 pessoas justas sequer. Por quê? Porque Deus acabou destruindo Sodoma. Aí você fala: pastor, então grande coisa a intercessão de Abraão. Não resolveu muito, a oração dele não foi eficaz, porque Sodoma foi destruído. Não entendam. Abraão não tinha grande amor por Sodoma. O grande amor que ele tinha era pelo seu sobrinho. Lembre-se que Ló foi criado por Abraão. Abraão era o tio dele, claro, mas ele foi criado como um filho. O pai de Ló, irmão de Abraão, morreu quando Ló era pequeno ainda. Então Abraão pegou Ló para criar o seu sobrinho como se fosse um filho. E se você voltar lá no estudo de Gênesis que nós fizemos, Abraão tinha essa ideia, ele imaginava que Ló seria o seu herdeiro. Ele não tinha filho, ele só foi ter filho com mais de 100 anos, então ele não tinha filho nenhum, e ele estava achando que Ló ia ser o seu herdeiro. Então ele tinha um grande amor por Ló, tinha grandes planos para Ló, e não queria que Ló morresse. Então o que foi que Deus fez? Deus sabia a intenção do coração de Abraão. Abraão estava pedindo para Deus poupar Sodoma, só que o interesse de Abraão não era Sodoma, era Ló, e Deus sabia disso. Então Deus, sabendo disso, o que foi que ele fez? Ele foi e ele mandou os 2 anjos, antes de destruírem Sodoma, literalmente tirar Ló ali de dentro. E eles tiraram. Eles chamaram Ló não estava interessado em sair, fazer um corpo mole. Eles tiveram que pegar Ló, literalmente arrastá-lo. Pegou ele e tirou eles dali. E não haviam 10 pessoas justas. Aí você pensa: bom, tinha Ló, tinha esposa, tinha suas filhas, elas eram casadas e provavelmente tinham filhos. Será que nessa família não tinham 10 pessoas? Não tinham. E tudo indica que os genros de Abraão morreram e não saíram. Pelo que sabemos, saiu Ló, sua esposa e suas 2 filhas, 4 pessoas. Então, a oração não foi para poupar Sodoma, foi para poupar Ló. E de fato, Deus poupou Ló, o que era o que Abraão queria, enviando os anjos. Ou seja, oração traz resultados.
intercessão traz resultados. Nós temos que aprender e perceber isso, porque é uma questão de fé. Se a gente não acredita que oração traz resultados, nós não vamos orar. Se a gente acha que tanto faz como tanto fez, se orar, se não orar, tudo vai ser o que vai ser, nós não vamos orar. Para que orar? Se o que será, será, o que vai ser, então tanto faz se orar, se não orar. Mas se a gente realmente acredita que Deus ouve e responde, e galardoa aqueles que os buscam, que Deus traz respostas através da oração, então eu te garanto que nós vamos estar orando e orando sempre. É tudo uma questão de fé. Se a gente crê que Deus responde a oração, nós vamos orar. Se nós não oramos, é porque a gente crê que Deus não responde. A gente acha que ele vai orar e vai ficar tudo como está, e não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Então, Abraão, um homem de oração, ele intercedeu. Vamos para o próximo livro da Bíblia, Êxodo. Vamos para Êxodo e o capítulo 8. E nós falamos aqui sobre Abraão. Vamos aqui falar rapidinho sobre Moisés e o fato que Moisés fez diferença. Moisés fez uma grande diferença na vida de muita gente. Por quê? Por causa da oração. Êxodo 8 e o versículo 12 fala assim: Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Vocês ouviram? E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Em outras palavras, Deus fez o que Moisés pediu. E as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Moisés aqui, ao ser chamado por Deus, nós vimos isso na semana passada, quando Deus chamou Moisés, fez o chamado dele, que nós vimos na sarça que ardia e não se consumia, Moisés se achava incapaz, inabilitado, inseguro. Inclusive ele terminou dizendo: ó Deus, faça isso porque você mandar, ou seja, manda outro, só não manda eu. Mas ele estava reclamando aqui que era incapaz de aquilo todo. Ele reclamou: quem vai me acreditar? Quem vai me ouvir? Quem vai? Eu não sei falar. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu que estou aqui há 40 anos, tomando conta das ovelhas dos outros, como é que eu vou para o grande faraó, rei do Egito, nação mais poderosa do mundo, mandar liberar um bando de escravos que eles têm lá? Como é que eu vou fazer isso, Deus? Ele não via como, ele não via um caminho, como nós vimos semana passada. E a oração foi o que marcou a vida depois do chamado, e Moisés aceitou o chamado, marcou a vida e o ministério de Moisés. Moisés estava constantemente falando com Deus, constantemente orando a Deus, e teve grandes efeitos. Aqui nesse episódio que fala sobre a libertação do povo de Israel, Moisés ele orou e as rãs foram embora. Nós lemos isso agora há pouco, não é verdade? Mas se você olhar no versículo 30 de Êxodo 8, diz assim: então saiu Moisés à presença de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. Mais uma vez. E os enxames de moscas que se retiraram de Egito, dos seus servos e do seu povo, não ficou uma só. Então veja só, mais uma vez, ele orou e Deus fez o quê? Conforme a sua palavra. Ele falou: Deus, como é que eu vou fazer isso? Deus falou: vai, fale comigo que a gente resolve. Moisés orou de novo e cessou os trovões e os graniços, no versículo 33. Saiu, pois, Moisés à presença de Faraó da cidade, estendeu suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Então havia tempestade, trovão, chuva, granizo que destruía a árvore, matava gado. Moisés orou e Deus fez o quê? Desligou a torneira do céu e parou de chover, parou de granizar, parou de trovoar, parou tudo. E outra vez Moisés orou e tirou a praga de gafanhotos que estava destruindo todo o Egito. Lá no capítulo 10 e versículo 18 diz assim: e saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. Então veja como oração fez diferença. Fez uma grande diferença. Não só para os judeus, mas entenda, fez uma diferença como testemunho. Já pensou que testemunho tremendo, as pessoas olharem para a gente e dizer: não, ali tem alguém que ora e Deus responde a oração.
Aquele ali é uma pessoa de oração. Aquele ali Deus trabalha na vida dele. Aquele responde as orações daquela pessoa. Foi o que aconteceu aqui. Agora entenda, tem gente que nem assim vai ser convencido. O faraó não foi. Depois de tudo isso que aconteceu, de todas essas coisas acontecendo, o faraó mesmo assim, mesmo depois que liberou o povo, foi atrás do povo. Mesmo depois que o primogênito foi morto, os primogênitos foram mortos, eu devo dizer, mesmo assim, ou seja, o coração dele estava tão duro, que não tinha jeito. Então tem gente que é assim, mas em grande parte é um excelente testemunho e faz sim diferença. Agora, nós precisamos o quê? Orar. Nós temos um dever de orar. Como não orar como Deus fala que responde oração? Como não orar como nós temos tantos exemplos de oração? Então, se vai faltar fé na terra, na volta de Cristo, vai, isso vai. Mas se faltar lá, não deve faltar aqui. Não deve faltar fé, não deve faltar oração entre os filhos de Deus e certamente entre os obreiros de Deus. Olha comigo em Daniel rapidinho, vamos ver aqui mais um exemplo aqui no livro de Daniel. E nós queremos o capítulo 6, Daniel capítulo 6 e versículo 7, diz assim: todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição, ou seja, oração, fizer uma petição a qualquer Deus, com D minúsculo, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então aqui, famoso Daniel, famoso cova dos leões, e Daniel traz o exemplo em que ele persistiu em oração. Tá? Nós vimos aqui que oração faz diferença. Né? Nós vimos aqui, por exemplo, que lá em Êxodo 18 Êxodo 8, 9 e 10, que faz a diferença. Nós vimos que a intercessão também faz uma diferença. Ló foi salvo pela intercessão do seu tio, Abraão. A diferença no povo de Deus, na nação do Egito, foi feito através de Moisés. E aqui nós temos Daniel nos mostrando a persistência em oração. Agora, entenda uma coisa. O nosso inimigo Satanás, ele vai resistir muito mais forte, sabe quando? Na hora da oração. Quando você determina no seu coração que você vai a Deus e vai orar, aí é que ele fica bravo. Sabe por quê? Porque ele sabe do poder e da eficácia da oração. Ele sabe. O diabo sabe. O diabo acredita no poder da oração. Acredita muito mais do que muito crente. Por quê? Porque quando o crente dobra o joelho para orar, o diabo fica doido. O diabo arregaça as mãos e parte para cima. Por quê? Porque ele sabe que a obra diabólica dele pode ser atrapalhada, parada, revertida através do poder da oração. Ele crê, o diabo sabe, ele crê na oração. O problema é que o povo de Deus muitas vezes não crê na oração tanto quanto o diabo crê na oração. Por isso que o diabo persiste em ir contra o crente, atrapalhar o crente, desencorajar o crente na hora de oração. Por quê? Porque ele sabe que funciona. Queria que os crentes percebessem isso. Mas o que acontece aqui no texto que a gente leu o capítulo 6, versículo 7. Agora, olha o versículo 10 e olha a resposta ou a reação de Daniel a essa nova lei, esse edito. Edito ou edito? Edito. Foi o que eu disse. Eu falei os dois porque aí cada um escolhe como quiser. Qual foi a resposta dele? Versículo 10. Daniel, pois, quando soube, veja só, assim que ele soube, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, assim que ele soube, é proibido orar para qualquer pessoa, para qualquer Deus, que não seja o rei da Babilônia. É proibido. E quem quebrar essa lei, durante esses 30 dias, ninguém pode orar para nenhum Deus. Você entenda, naquela época, eles tinham uma pluralidade de Deus.
Babilônia era um império imenso, cobria vários países de hoje, naquela época, vários países também, vários reinados, tanto que tinham príncipes e reis e governadores, era um império muito extenso, enorme. E haviam várias religiões e vários deuses que eles cultuavam, e o império não proibia. Então, cada um tem o Deus que queira, não tem problema. Você quer cultuar esse Deus, aquele Deus assim assado. Agora, nesses 30 dias, só pode cultuar o imperador. Ou seja, o imperador vai estar em cima de todos os outros deuses. O imperador vai estar em cima de tudo. Então, durante 30 dias, ninguém faz mais nada. Depois vocês podem voltar a fazer o que vocês quiserem. Mas esses 30 dias não. Esses 30 dias, quem orar, quem pedir para outro Deus, vai responder à lei, e a lei carrega uma pena de morte. Vai ser jogado na cova dos leões. E esses leões, entendam, esses leões, eles eram mantidos com fome. Eles não eram alimentados regularmente. Eles eram alimentados ao ponto de não morrerem, claro, e não ficarem fracos. Mas sempre eram subalimentados ao ponto que eles estavam sempre com fome. Por quê? Porque assim que caía alguém lá dentro, era o lanche deles. E o que foi que ele fez quando ele soube? Ele foi para a casa dele e ele orou. Tinha 3 janelas. Ele abria as 3 janelas e orava para todo mundo ver. Note que ele seguiu fazendo exatamente o que ele sempre fez. Fala aqui o quê? Como dantes também costumava fazer. Como também antes costumava fazer. Antes costumava fazer. Ele não mudou nada. Não é que ele começou a orar. Ele não parou. Ele não começou a orar escondido. Não, ele continuou fazendo exatamente como ele costumava fazer antes. Se não fazemos o que é certo quando está fácil, nós não vamos fazer o que é certo quando está difícil. Entenda isso. Entenda isso. Se quando a coisa está fácil, a gente não faz, imagina quando estiver difícil. Eu pergunto, se entrar alguém aqui hoje, botar todo mundo contra a parede e perguntar: quem aqui é um crente fiel, fervoroso, nasceu de novo, blá, 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 blá. Vem à frente que você vai ser morto agora. Sabe, se você é o tipo de pessoa que não ora, você não lê sua Bíblia, você não contribui para a obra do Senhor com nada, com o seu tempo, com o seu trabalho, com o seu tesouro, com o seu talento. Se você não vem para os cultos, se você está nem aí para a obra de Deus, eu te garanto que você não vai dar aquele passo à frente. Por quê? Porque você não vai tomar uma decisão que vai ter consequências se você não tomava decisões quando não tinha consequências. Daniel aqui, ele não mudou nada. Ele continuou fazendo o que ele sempre fez. Se houvesse uma lei dessas, você faria o que ele fez? Bom, por que eu vou orar durante esses 30 dias quando eu não oro mesmo? Eu mal oro. E quando eu oro, ninguém vê, porque eu não oro mesmo. Por que eu vou fazer questão de abrir uma janela, vem todo mundo e falar: estou orando. Eu vou aproveitar o deixa e vou seguir a lei. Eu já não oro mesmo, porque eu vou começar a orar agora? Então, a gente tem que estar orando sempre. Daniel não deixou se influenciar pelas circunstâncias. Não foi as ameaças, não foi problemas, pressões, dificuldades que impediu ele de estar orando. Como eu disse, quando você decidir, quando você fala, agora eu vou estar em oração, é aí que vão vir dificuldades, problemas, vai tocar o telefone, vai... Alguma coisa, o diabo vai fazer de tudo para distrair você, desencorajar você, trazer outras coisas na sua mente, na sua vida, naquele momento. Alguém vai bater na porta, a criança vai chorar, vai tocar o telefone, você vai lembrar de alguma coisa, alguma coisa vai acontecer para tirar você. Nós temos que guardar, proteger, cercar, santificar aquele tempo. Por quê? Se não santificar aquele tempo, o diabo vai querer tomar. Ele vai querer tomar. É muito fácil de fazer isso. Aqui, o diabo fez tudo isso para desencorajar Daniel. O que Daniel fez? Eu vou para casa e vou fazer o que eu sempre fiz. Não é essa leizinha aí de homens que vai. Mas Daniel, você vai ser descoberto, você faz isso muito publicamente. Pelo menos tapeia um pouquinho, fecha a janela.
Faz escondido? Não, nunca fiz escondido, o que eu vou fazer agora? Mas vão jogar você na cova dos leões. Ok. O certo é certo. Fazer certo é sempre certo. Nós não devemos medir as consequências, sabe? Quando a gente parar para pensar o que vai fazer. Bom, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer o certo, se eu fizer o errado. Quando a gente começa a medir, a tomar decisão medindo as consequências, está errado. A gente tem que tomar uma decisão baseada no que é certo. E não interessa as consequências. Não interessa as consequências, porque Deus ele livra a gente. Bom, as coisas iriam piorar antes que elas melhorassem. Nós sabemos da história toda que a coisa melhorou para ele, mas elas iam piorar. Por quê? Porque o versículo 16 fala assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. Lá se foi Daniel para a cova dos leões. Agora, note algo importante, muito importante, e de grande importância para nós individualmente e para todo crente, mas também especificamente os obreiros. Daniel, nós sabemos pelo relato aqui que ele tinha uma vida de oração rica e dinâmica. Ele já antes costumava fazer isso, não foi pirraça dele. Agora eu vou orar? Não, ele sempre orava. Proibido de orar? Pois agora eu vou orar. Eu não ia, mas agora eu vou. Não era pirraça dele. Ele sempre fazia isso. Então ele tinha uma vida de oração rica e dinâmica. E não foram as dificuldades que levaram ele à oração. Ele sempre orava. Não foi essa nova lei, esse edito que levou ele a orar. Ele sempre orava. Nem tampouco foi o fato que ele foi levado aos leões. Você pode ver que na verdade não se fala nada de Daniel orando. A gente ouve aqui que Daniel orou, como ele sempre costumava fazer. E depois disso ele fez o quê? Foi o que ele fez? Ele foi preso, na cova dos leões, passou a noite na cova dos leões. Agora me diga uma coisa: as próximas palavras que ele falou foi quando o rei foi lá no outro dia de manhã, falou: ei Daniel, tu está aí ainda? E Daniel falou: rei, eu estou aqui. Pronto. Entre outra, Daniel não orou. Deixa eu explicar para você qual seria a reação do crente normal. Deixa eu dizer para você o que acontece normalmente com o crente. O crente não ora, ou faz aquela oração: Deus abençoe a mim e o resto do mundo, amém. Pronto. Aquela oração bem universal, né? Deus abençoe todo mundo. O crente não ora. Aí vem o problema. Aí vem a cova dos leões. Aí vem a tribulação. Aí vem o problema. Aí sabe o que ele faz? Ele não para de orar do momento que ele é levado diante do rei, enquanto ele está diante do rei, enquanto é levado à cova dos leões, e a noite todinha ele passa orando. Note, Daniel orou como ele sempre orava, e depois daquele não orou mais. Ele foi preso, tranquilo. Perante o rei, tranquilo. Jogado na cova dos leões, tranquilo. Passou a noite na cova dos leões, tranquilo. Por quê? Porque ele tinha uma vida de oração. Ele já vinha com uma vida dinâmica, rica, real de oração. O oposto é, a gente nunca ora. Agora, quando vem um problema, a gente ora, a gente jejua, a gente faz de tudo e faz promessa. Que promessa, por favor, né? Crente fazendo promessa, e faz promessa, e faz simpatia. E Deus, se você me livrar dessa, eu não vou mais nunca perder um culto, eu vou ler a Bíblia, eu não vou mais nunca. Promete o mundo e o fundo. É aquele histerismo todo, quando o problema passa, pronto, volta para uma total ausência de oração. Daniel não. Daniel sempre orou. Que falou o quê? Como também antes costumava fazer. Ele tinha a oração dele, ele orava, entregava a Deus e pronto. Tem essa lei aí que vai me jogar na cova dos leões? Me jogue. Eu vou passar a noite com os leãozinhos? Que assim seja.
Se eu morrer, eu vou estar com Deus, eu vou chegar lá e Ele vai dizer, bom e fiel servo. Seja o que Deus quiser, minha vida está na mão de Deus. Eu vou fazer o que é certo, eu não preciso estar, oh Deus, eu já orei, já falei com Deus, Deus me ouviu, Deus responde minhas orações, eu estou em dia com Deus, venha o que vier, eu posso ficar tranquilo, mesmo dormindo na cova dos leões. Por quê? Porque ele também antes, costumava fazer. Então quando veio a ameaça, ele fez, grande coisa. Quando veio a prisão, ele disse, estou nem aí com isso. Quando veio a cova dos leões, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. E se Ele não fizer nada, tudo bem. Se for assim a minha entrada para o céu, se for assim o meu caminho para estar com Deus, mas cedo ou mais tarde todo mundo tem que morrer. Eu vou morrer sendo fiel, meu Deus. Sabe o que é isso? Isso é fé. Sabe o que é isso? É ter uma vida de oração que reflete a fé que ele tinha em Deus. Agora, quando nós não temos fé e não temos vida de oração, é aquilo que eu falei, é o oposto. Quando vem o menor probleminha, é pânico. Aí a gente jejua, a gente ora, a gente faz de tudo. Passou o problema, a gente reverte para aquela vida sem oração, sem fé. Vem outro problema, a gente volta em oração. A gente está dizendo para Deus, Deus, você só vai ver minha cara quando eu estiver com problemas. Deus fala, tudo bem. Então, de vez em quando eu vou mandar um probleminha para você, para a gente ter um pouquinho de comunhão. Para eu ver como é que estão as coisas. E Deus falou, ok, assim que você quer, tudo bem. Agora, tem Daniel. Daniel, ele sempre costumava falar comigo. Eu nunca precisei mandar complicação para a vida dele. Inclusive, teve uma vez que uma lei perversa e má foi lançada e ele continuou fiel a mim. Sabe uma coisa? Eu livrei ele da boca do leão. Não tem problema. Eu vejo Daniel todo dia. Eu vou livrar ele dos problemas. Agora, você não. Você eu tenho que lançar um problema, porque só assim você vem para mim. Só assim que eu desfruto de tempo com você. Bom, se você quiser vir pela dor, pelo problema, amém, diz Deus, assim seja. Não precisa ser assim, mas se você quer assim, tudo bem. Tem que vir puxado pela orelha, então você vem puxado pela orelha. Então, para o obreiro, não tem espaço para não ter fé. Não tem espaço para não ter oração. O moral da história aqui é o seguinte: devemos orar de tal modo que Deus não precisa mandar tribulação para a gente orar. Né? Esse é o moral da história aqui. E a maioria das pessoas só começa a orar quando a coisa fica séria. É o último recurso. É o último recurso que eles têm, não é o primeiro. É o resultado de desespero. De desespero. É resultado de uma falta de fé na realidade. Então, é melhor ir para Deus em oração antes tarde que nunca, sabe? Se você tem que ir para Deus quando você está na cova dos leões, vá, antes tarde que nunca. Mas o ideal é você ir sempre para Deus em oração. E você vê que Daniel não tentou se defender, não tentou se explicar, não tentou se inocentar perante o rei, não tentou puxar corda, porque o rei gostava dele. Se você ler a história toda, não compete ao contexto do que nós estamos vendo, mas se você ler a história lá em Daniel capítulo 6, o rei não queria lançar Daniel na cova dos leões. O rei, ele tentou argumentar, tentou livrar Daniel. Mas os outros líderes ali, que eram maus, eles estavam, não senhor, você passou essa lei, agora não tem jeito, tem que lançar. Eles eram invejosos de Daniel, porque Daniel tinha um bom relacionamento com o rei, tinha inveja disso. E o rei, se você ler o rei, ele passou a noite acordado, ele jejuou. Ele não quis jantar, ter entretenimento, não dormiu. E quando de manhã cedinho ele foi lá correndo para a cova, tira a pedra, Daniel, o seu Deus o livrou. Quando Daniel falou, estou aqui, rei, ele falou, muito bom, agora pega aqueles que passaram essa lei, traga eles aqui, pronto, jogue eles. E os mesmos leões que passaram a noite com Daniel, sem encostar um dedo nele, comeram esses homens antes que eles, a Bíblia fala que batessem no chão, já estavam lá. E depois disso, o mais interessante é que se lê adiante,
O rei passou uma lei dizendo, só o Deus de Daniel é que é Deus. E todo mundo agora tem que orar para o Deus de Daniel. Veja que reviravolta. Tudo por quê? Da fidelidade em oração de um homem. Um homem afetou todo um império. Um rei e o império. Aliás, ele era mais do que rei, ele era um imperador. Então entenda. Oração faz diferença. Então, sabe, não é que, bom, quando vier o problema eu vou começar a orar. Não. Tem uma vida de oração. Você vai ter menos problemas. Agora você entende que esse problema veio porque tinha um propósito. Deus tinha um propósito com esse problema. Que era fazer o que nós vimos agora há pouco. Então, quando nós temos uma vida de oração, nós vamos ter menos problema. E quando vem um problema, sempre vai ter um propósito. E Deus vai sempre estar conosco através do problema. Tanto que ele passou a noite lá com os leões e não sofreu um arranhão sequer. Por quê? Porque Deus estava com ele. Então, temos que aprender a sempre estar em oração. Para resumir rapidinho aqui, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o apóstolo Paulo era alguém que também tinha uma vida de oração muito dinâmica, muito rica. Ele orava, se você lê, o que mais fazia, ele orava, e vários exemplos aqui. Mas por que ele tinha uma vida intensa de oração? Pelos mesmos motivos que nós vimos que Abraão tinha, que Moisés tinha, que Daniel tinha, e outros tiveram. E foi ele que escreveu em 1 Tessalonicenses, versículo 17, um versículo curtinho, mas poderoso: orai sem cessar. Jesus falou que uma parábola para nos ensinar sobre o dever de orar sempre. Orar sempre. Paulo falou, orai sem cessar. Ou seja, Daniel ele não cessou de orar, ele não parou de orar, ele orava sempre, ele costumava fazer isso desde antes. E é isso que nós temos que ter, uma vida de oração constante. E não só quando a coisa fica complicada para a gente. Efésios 6,18, orando em todo o tempo, orando todo o tempo, sem cessar, orar sempre, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja bem, devemos, orando em todo o tempo e vigiando nisto. Vigiando o quê? O orar em todos os tempos. Você tem que vigiar. Nós temos que vigiar, guardar, proteger. Então vigia, fica vigiando a rua. Eu não falo esses vigia que estão numa moto que passa por cima e para baixo, dão uma pitada e somem. Vigiando muito. Ou senão aquela buzininha chata. Aí vai embora. Daqui a 3 horas voltam de novo e passam. Apitando. Não, estou dando uma olhadinha na sua casa. Estou dando uma olhadinha. Bem rápida, literalmente. Não é esse vigiar. Vigiar, você tem um vigia, aquele cara que está lá na sua casa, está no banco, está na escola, está vigiando, está protegendo. Aqui só entra aluno, aqui só entra cliente. Por que está protegendo? Para que não entre um bandido, que não entre um traficante, que não entre um ladrão, para que não entre alguém que não deve estar ali. Nós temos que vigiar esse orar o tempo todo. Nós temos que vigiar e guardar, porque senão vai ser tomado esse tempo, vai ser invadido. E nós não vamos ter esse todo o tempo, orar sempre, orar sem cessar. Isso não vai ser uma realidade em nossas vidas. Nós temos que vigiar e fazer como Jesus ensinou. Devemos orar sempre. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado.